Orações. O Espírito Santo citado. Uma tendência constante da obra do Espírito Santo flui através do livro de Josué. Inicialmente, sua presença surge em 1:5, quando Deus, conhecendo a esmagadora tarefa de comandar a nação de Israel, forneceu a Josué a promessa de seu Espírito sempre presente. Uma tendência. O trabalho do Espírito Santo era o mesmo antes de agora. Ele atrai as pessoas a um relacionamento de salvação com Cristo e realiza o propósito do Pai. Seu objetivo em Josué, bem como no Antigo Testamento, era a salvação de Israel, pois foi através dessa nação que Deus escolheu salvar o mundo. Isaías 63, 7 e 9. Várias características sobre a maneira como o Espírito opera podem ser vistas em Josué. A obra do Espírito Santo é contínua. Não te deixarei nem te desampararei. 1:5. O Espírito Santo está comprometido a realizar a tarefa, independentemente de quanto tempo demore. Sua presença continua e é necessária para o sucesso do plano de Deus na vida dos homens. A obra do Espírito Santo é mútua. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 1:7. Foi dito, sem ele não podemos, sem nos ele não quer. A cooperação com o Espírito Santo é essencial à vitória. Ele nos habilita a cumprir nosso chamado e a completar a tarefa ao nosso alcance. A obra do Espírito Santo é sobrenatural. A queda de Jericó foi obtida mediante a destruição milagrosa de seus muros. 6:20. A vitória foi alcançada em Gibeon quando o Espírito deteve o sol. 10, 12 e 13. Nenhuma obra de Deus, seja a libertação da servidão ou possessão da bênção, é realizada sem a ajuda do Espírito. O livro está dividido em 3 seções. Seção 1. 1:5-15. Descreve a designação de Josué por Deus como sucessor de Moisés e os preparativos de Israel para entrar em Canaã, sua travessia do Jordão, suas primeiras atividades na terra consoante o concerto. Deus prometeu para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado. Seção 2. Descreve como Israel avançou obedientemente contra cidades-estado bem armado e com os muros fortificados. Deus deu ao seu povo vitórias decisivas no centro de Canaã, no sul e no norte, e assim Israel obteve o controle das terras montanhosas de norte ao sul e do Negueb. A maneira altamente singular da conquista de Jericó demonstrou claramente a Israel quem era o príncipe da sua salvação. A derrota de Israel em Ai revela a imparcialidade do livro e a obediência devotada que Deus requeria da parte de Israel. Seção 3. Descreve a repartição da terra por Josué entre os 12 tribos, a herança de Caleb, as 6 cidades de refúgio e as 48 cidades levíticas. Dentre as tribos, o livro termina com 2 mensagens de despedida por Josué e um tributo pós-morte a Josué e a Eliezer. 7 características principais sobressaem neste livro. O primeiro dos livros históricos do Antigo Testamento, a descrever a história de Israel como nação na Palestina. Oferece muitos aspectos da admirável vida de Josué como escolhido de Deus para completar a missão de Moisés. Estabelece Israel como um povo do concerto na terra prometida. O livro registra vários milagres divinos em favor de Israel, sendo que os 2 mais notáveis são a queda de Jericó e o prolongamento das horas da luz no dia na batalha de Gibeon, capítulo 10. E
É o principal dos livros do Antigo Testamento e descreve o conceito na Guerra Santa como missão específica e limitada, prescrita por Deus e inclusa no texto mais amplo da história da salvação. O livro ressalta 3 grandes verdades no tocante ao relacionamento entre Deus e o seu povo do pacto, sua fidelidade, sua santidade e a sua salvação. O livro ressalta a importância de manter viva a memória dos atos redentores de Deus em favor do seu povo e de perpetuar esse legado de geração em geração. O relato prolongado de que o livro registra da transgressão de Acã e do seu subsequente castigo, no capítulo 7, juntamente com as outras advertências e castigo, enfatiza a importância do temor do Senhor no coração do seu povo, a renovação da aliança e suas implicações para a atualidade. Josué 24. A missão de Josué já estava quase cumprida. O povo assentado, as cidades e território distribuído, Josué estava diante do ideal de sua vida, cumpriu a tarefa de conduzir o povo à terra prometida e liderou a conquista. Mas em seu coração havia um desejo bem especial que o levou a uma expressiva atitude de liderança e fé ao convocar o povo para o encontro em Siquém e desafiá-lo para um compromisso mais profundo com o Senhor. Josué nos deixa um legado histórico e espiritual incontestável, uma vez que uma nova etapa seria experimentada pelo povo de Israel e a checagem espiritual fez-se necessária, sem contar o fato de que uma geração nova cresceu sob a liderança de Josué e precisava ela mesmo de estreitar os seus laços com o Senhor. Note-se que a renovação da aliança com o Senhor foi uma atitude espontânea do povo e por essa razão ela fez a diferença ao convidá-lo para meditar sobre este momento histórico na vida do povo de Israel. Desejo que nos seja permitido compreender as implicações dessa renovação da aliança com a vida no limiar do século XXI. A minha intenção é levá-lo a uma atitude diante de Deus que habilite a viver neste tempo fiel ao Deus eterno. Que implicações tem a renovação da aliança com a nossa vida hoje? Em primeiro lugar, a renovação da aliança entre o povo de Israel e Deus implica que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Os israelitas, por diversas vezes, precisavam ser lembrados dessa importante característica de Deus. Um Deus fiel que sempre honra com as suas promessas. Nesta retrospectiva da história de Israel, Josué os faz lembrar de como a fidelidade divina foi um fator decisivo na vida de seus antepassados. Os triunfos nas batalhas não foram resultado da capacidade militar ou do esforço de Israel. A terra em que agora habitavam não era produto do seu trabalho. Essa história da fidelidade divina deve servir para a sustentação para a nossa fé, tanto hoje quanto amanhã. Nesta perspectiva, não importa as circunstâncias que nos cercam, devemos confiar em Deus. Ele é capaz de cumprir todas as suas promessas no presente e no futuro com a mesma precisão que agiu no passado. Você conhece as promessas de Deus? Você crê na fidelidade divina? Em segundo lugar, a renovação da aliança entre o povo de Israel e Deus implica que as vitórias alcançadas na vida não são meros resultados do esforço humano. A intenção de Josué era evitar uma atitude de jactância ou exaltação nacional. Na retrospectiva, ele confirma o conceito: Deus é o agente através do qual o povo conseguiu suas vitórias. O mesmo princípio nos leva a considerar também que as derrotas muitas vezes são motivadas pela desobediência à sua vontade soberana. O tempo em que vivemos é marcado por uma atitude de autopromoção. As pessoas são conduzidas a pensar e agir como se fosse o centro do universo. Frequentemente, nossa comunicação utiliza os seguintes termos: eu fiz, eu sou, eu posso, meu dinheiro, meu trabalho. Minha conquista pessoal, fruto do meu esforço, etc. Lembre-se desse princípio. Deus continua interessado em ser agente através do qual você alcança. Você alcançará êxito em todas as áreas da sua vida.
Em terceiro lugar, a renovação da aliança entre o povo de Israel e Deus implica que Deus nos sustenta e nos farta de bens deste mundo. A história do povo de Israel revela a providência e a graça divina dispensada sobre aqueles que o temem. Deus havia provido os israelitas de terra, cidades, produtividades no terreno em que estavam cultivando. Deus opera sinais diante dos nossos olhos para sermos reconhecidos e lembrados. Racionalizar e esquecer os grandes sinais do Senhor sempre tem sido a causa do abandono de Deus e da murmuração. Aprendemos, assim, o princípio da providência divina e devemos entender que os bens que possuímos e o sustento que entra diariamente em nosso lar é um testemunho constante da generosidade divina para conosco. Recebemos tanto do Senhor que não temos razão de fazermos qualquer murmuração contra Ele. Sejamos agradecidos por sua providência. Em quarto lugar, a renovação da aliança entre o povo de Israel e Deus implica que Deus espera que o sirvamos com sinceridade. Amém. Ao renovar a aliança com Deus, aquela geração israelita, a terceira, assume solenemente algumas responsabilidades como temer ao Senhor, honrando e respeitando sua vontade em tudo, servir ao Senhor dando-lhe honestamente, com toda a fidelidade aquilo que Ele quer, escolher ao Senhor dando-lhe primeiro lugar na vida, a fidelidade requerida pelo Senhor absoluta. Os israelitas precisaram lançar fora os deuses estranhos para servir ao Senhor com sinceridade. O que nós precisamos abandonar para servi-lo verdadeiramente? A indecisão na vida espiritual é um erro fatal para os cristãos de hoje. Cada dia, a nossa vida precisa ser marcada pela decisão sábia de servir a Deus. Em quinto lugar, a renovação da aliança entre o povo de Israel e Deus implica que Deus exige exclusividade racional conosco. A geração de israelita que havia participado da conquista da terra prometida. No versículo 16, aceita uma aliança com o Senhor, semelhante àquela que seus pais se comprometeram a cumprir no Sinai. Êxodo 24, 7, 18, 34, 27 e 28. Aqui neste contexto de pacto, destaca-se a exigência divina de exclusividade de relacionamento com seus filhos adoradores, além de uma atitude exterior. Abandonar os ídolos, deveria haver também uma disposição interior. Inclinar o coração para Deus é servir com integridade, sinceridade, verdade, com inteireza do ser. Qual é o nível do nosso relacionamento com Deus? Nós andamos meio dividido? Sente que não está agradando ao Senhor? Pois bem, meu conselho é que nós joguemos fora os deuses estranhos, inclinamos o nosso coração para o Senhor, e assim apresentamos nossa vida consagrada como uma oferta de amor. Lembramos, Deus exige exclusividade. Ele não quer corações divididos, ele não quer culto parcial, nem tampouco vidas incoerentes. Ainda que o povo de Israel achasse impossível abandonar a Deus por causa de tudo que ele fez a favor dessa nação. A história de Israel, logo num livro de Juízes, indica que